A água cai em um ritmo sinfônico e constante. As gotas de chuva, para muitos, são uma bela sinfonia de calmaria e paz. Já para outros, um estorvo que mais atrapalha o decorrer da vida e impede que todos façam suas atividades normalmente. A chuva perdura até o cair de uma noite, pesada e fria. Nos bairros de semiconvivência, entre as zonas de comércio e habitação, os quais se encontravam mais ao centro da cidade, os bares e boates abriam e nem mesmo uma chuva faria com que os estressados trabalhadores de escritórios e executivos dos mesmos fossem para suas casas. Beber e socializar era praticamente seus segundos empregos. Além de ser sexta-feira, e uma sexta-feira à noite só acaba no sábado de manhã, com a ressaca. Mas o fato de que quase todos aqueles que estavam nesses bares moram na região. Os bairros de exclusividade habitacional ficavam a certa distância do centro movimentado da cidade. Não tem um constante trânsito e até mesmo a passagem de veículos aéreos é mais restrita, um local perfeito para famílias. Diferente dos bairros comerciais ou os de semiconvivência, a chegada da noite significa o praticamente esvaziamento das praças e ruas. Até mesmo os transportes monolete diminuem em muito suas viagens, e seus monotrilhos suspensos na estrada apenas iluminavam as ruas, para não ficarem completamente escuras. Suas cabinas magnéticas, cuja única finalidade é de transportar até 6 pessoas pelo bairro, ficam paradas em suas subestações, apenas à espera de um período de transporte. Uma vizinhança familiar e bem calma. Já se passava da meia-noite e nenhuma única alma viva era possível de se ver nas ruas ou parques. A chuva tinha diminuído de ritmo, mas ainda se mantinha. Em meio a esta calmaria, um portal se abre no meio da rua e dele sai algo que se assemelhava a um raio. Nem crianças ou adultos transitavam na rua, o que era bom, pois tal visão poderia ser perturbadora demais para as pessoas dessa época. Este estranho raio desacelera e toma a forma de um humano. Ele trajava uma roupa preta com detalhes cinza escuro. O traje lhe cobria totalmente o corpo. A estranha figura se tratava de um super, uma pessoa que por algum motivo, seja por nascença, tecnologia ou testes científicos, acabaram adquirindo poderes que vão muito além das capacidades humanas. O super em questão tinha a notável habilidade de uma ultra velocidade, capaz de romper a barreira do som com facilidade, além de poder viajar pelo tempo como se corresse em um corredor, habilidade recém-descoberta. O vulto negro foi como os jornais o batizaram. Ele em si nunca expressou desgosto ou afeição com tal nome. Ele é um homem com uma missão na Terra. Portanto, apresentações midiáticas e adoração do público, para ele não passam de distrações que acometem os outros supers. Ele, quando com o traje, nunca expressou um único ruído. Nunca. Em cerca de 20 anos, os supers serão tão comuns que cada país acaba criando sua própria liga de supers. E mesmo no tempo do vulto negro, ninguém sabe de onde veio o que os cientistas chamam de sangue azul, característica que a gigantesca maioria dos supers tem em comum. O vulto negro ficou parado encarando uma casa com porta avermelhada. Nesses bairros, cada morador tem pouca possibilidade de dar personalidade à sua própria casa. A porta é uma das poucas coisas possíveis a serem mudadas. Ela e mais poucos detalhes da casa. A porta vermelha fazia o velocista ter lembranças dolorosas de alguém que ele não consegue se lembrar muito bem. Tal pessoa foi embora há muito tempo. Mas nesse tempo, essa pessoa ainda está viva, pelo menos pelas próximas horas. O vulto negro tem como sua principal prioridade prender e conter assaltantes de casas, mas no futuro dele, esses tipos de crimes passam a ser raros, e quase sempre que ocorre um, ele está lá para prender os bandidos, seja na sua cidade ou em países do outro lado do mundo. Vantagem de quem consegue correr a quase velocidade da luz, mesmo ele sabendo que é extremamente perigoso correr a tal velocidade. Sua completa obsessão por esse tipo de crime surgiu pelas poucas lembranças desse exato dia. Dessa exata noite chuvosa. Há 20 anos, o vulto negro, quando era apenas uma pequena criança, acordou com medo de um pesadelo. Naturalmente, sua mãe foi a seu quarto para acalmá-lo. Por causa do medo, ele pede um copo de leite quente para sua mãe. E claro, ela vai fazer. Mas quando chegou na cozinha, um homem estava roubando a casa. Assustado, ele a ataca e a mata com uma facada no peito. E o pequeno vulto negro viu sua mãe estirada no chão da cozinha com uma faca no peito. Semanas depois acharam o bandido, mas ele reagiu à ação da polícia, e naturalmente ela revidou. O bandido morreu no local. Esse amargo nunca saiu da boca do herói. Se ele não tivesse pedido o copo de leite, sua mãe ainda estaria viva. Esse eco de pensamento o assolava nesses 20 anos, até 3 dias atrás, quando ele descobriu que conseguia voltar no tempo. Decidido, ele volta para a exata mesma noite com a missão de salvar sua mãe. Sentado de forma obstinada num banco de praça em frente à sua antiga casa, ele espera. A chuva continua leve.
Não faça isso, diz uma voz do além proveniente da rua. Vulto Negro não tem sentidos sobre-humanos, como outros supers têm. Então não é difícil se aproximar dele de forma furtiva. A voz vinha de alguém que usava a mesma roupa que o Vulto Negro, porém ela estava mais suja e com remendos aparentes. Sabendo que existem vilões que podem mudar de forma, Vulto Negro nem pensou direito e avançou na pessoa que usava a mesma roupa. Mas antes de atingir o suposto inimigo, ele desviou, correndo para o parquinho. Calma, Eduardo. Eu sou você, só que do futuro, disse a voz estranha que completou, removendo sua máscara. E sim, é Eduardo, o Vulto Negro. Mas esse Eduardo era mais velho, com cabelos que começavam a ficar brancos, além de ter cicatrizes no rosto. Eu não sou seu inimigo, eu não sou o Multifaces, eu sou você de um futuro que pode ser impedido. Vulto Negro encara seu suposto eu do futuro. Ele raciocina por um pouco e toma uma decisão. Usando sua alta velocidade, o Vulto Negro se aproxima e tenta socar o misterioso na cara, mas ele desvia rapidamente. Calma, eu sou você, disse o suposto Eduardo do futuro. O Vulto Negro ignora e ataca mais uma vez. Ele erra o primeiro soco da sequência, acertando a grossa barra de ferro da estrutura que se assemelhava a um castelo, feito única e exclusivamente de barras. Tal soco abre um leve corte em sua mão que sangra um pouco no chão do acolchoado do parquinho. Já o segundo acerta em cheio o rosto do inimigo. Ai, essa doeu, disse cuspindo um pouco de sangue. Tal azul. O sangue cai e fica no guidão de uma motinha com mola que ficava no parquinho. Agora que você sabe que eu não sou Multifaces, podemos conversar? Vulto Negro ainda está em dúvida do seu suposto eu do futuro, mas decidiu deixá-lo falar. Você descobriu que consegue voltar no tempo há 3 dias. Enquanto estava perseguindo a ruptura, durante a corrida você entrou em um vórtice e saiu horas atrás, antes da ruptura esvaziar um banco. Você não entendeu de início, mas depois de matutar, lhe veio o estalo de que enquanto corria sua mente se focou em um pensamento. Se eu pudesse estar no banco antes dela atacar, poderia impedi-la e não estaria correndo de cidade em cidade invadindo todo tipo de estrutura abandonada na esperança de achá-la. Então, como mágica, você estava horas antes dela atacar e conseguiu impedi-la. Vulto Negro ficou desarmado depois de tal declaração. Ele nunca revelou a ninguém como conseguiu impedir a ruptura. Uma inimiga do calibre dela e com tal habilidade não é facilmente detida, mas ainda desconfiava do suposto vulto do futuro. Eu sou você daqui a 10 anos. Na verdade, eu sou você imediatamente depois de você salvar nossa mãe. Com ela salva, você irá criar um efeito borboleta que irá acabar em guerras, pandemias, catástrofes. Eu passei os últimos 10 anos tentando reverter as coisas à normalidade, mas sempre que eu intervia, pior as coisas ficavam. Daí eu entendi que para o mundo viver, minha mãe tinha que morrer. Sinto muito, mas é a única forma. Vulto Negro fica incrédulo. O choque de tais informações ainda lhe tonteia. Mas por que eu devo acreditar em você? Ambos falaram ao mesmo tempo. Essa não é a primeira vez que eu tento resolver as coisas nesse momento do tempo. Quando falho, volto e tento de novo. Relata o velho vulto. Mas quando você volta, você não iria ver outro você, não? Pergunta o Vulto Negro mais jovem. Não. Aprendi que quando eu volto no tempo, o futuro de onde eu vim passa a ser uma possibilidade, não uma certeza. Então, é como se eu nunca tivesse errado. É como se aquele futuro nunca tivesse existido. Eu sempre voltava antes de agir. Então, quando eu sabia que um outro eu iria chegar, ele simplesmente desaparecia assim que chegava. Responde. Mas, quem sabe nós podemos salvá-la e depois nós dois podemos impedir o que vai acontecer. Afirma o Vulto Negro jovem, com certa esperança. Não vai dar certo. Eu também tive essa ideia. Eu também tive essa conversa. Certas coisas estão diferentes, mas eu também estive na sua posição. Eu e outro Vulto Negro tentamos impedir todas as catástrofes. Conseguimos. A humanidade e a nossa mãe viveu, mas ao custo de milhões de outras vidas, além da vida de outros supers. Vivi nesse mundo por alguns anos, mas a culpa me corroeu. Não somos vilões. Não fazemos as coisas ao nosso bel prazer. Não somos heróis porque salvamos pessoas. Somos heróis porque somos nós que nos sacrificamos para o bem do outro. Isso significa ser um herói. Fazer o sacrifício necessário para que o outro viva. Nós aguentamos o sacrifício. Conclui o velho Vulto Negro. O Vulto Negro jovem fica pensativo, olhando fixamente para a porta de sua antiga casa. Todas as brincadeiras que ele poderia ter com sua mãe, todas as risadas, viagens, brigas e abraços. Toda uma vida de felicidade dele deveria vir em detrimento da vida de outros? Por que você se tornou um herói? Se pergunta.
para que os outros nunca passem pelo que eu passei. Diz o vulto velho. O vulto negro olha diretamente nos olhos do vulto negro velho. Caso eu faça o sacrifício, o que acontece com você? O que acontece com seu futuro? Ele ainda existe em uma linha de tempo alternativa? Pergunta. Não. Tome a decisão correta e meu futuro nunca irá acontecer. Se tivéssemos o livro de toda a história da realidade, a minha história seria apenas uma anedota sobre o que teria acontecido, mas como eu voltei e impedi que isso ocorresse, tecnicamente falando, para a linha da história, o meu futuro teve de acontecer para que eu mesmo pudesse impedir a mim mesmo de criá-lo. O futuro não está escrito, e para a história, a minha existência só é possível com um futuro que ainda pode existir. Tome a decisão certa e a minha existência nunca passará de ser esses poucos minutos que estamos conversando. A história é uma linha reta, mas por que isso significa que ela só vai para frente? A perspectiva tem que ser levada em conta, já que o passado e o futuro só existem caso algo exista para interferir. Tome a decisão certa, faça o sacrifício. Você tem que entrar em paz com seu passado. E, ironicamente, é justamente o seu futuro que lhe pede isso. Tem coisas que não se luta contra, apenas se aceita e continua seguindo em frente. O vulto negro jovem volta a encarar a porta da sua antiga casa. Ele se aproxima dela e toca com sua mão, porque nós conseguimos aguentar o sacrifício. Pensa rapidamente. Adeus, mãe. Finaliza. Tem certeza do que você disse? Se eu voltar agora, nada no futuro vai mudar? Indaga com veemência o jovem vulto negro. Sim, volte agora e tudo voltará ao normal. Termina o vulto negro mais velho. Então, assim como veio, o jovem vulto negro correu e entrou dentro do portal. A chuva volta a engrossar, e com os pingos que caem do céu, o velho vulto negro some, como se nunca tivesse existido. O mundo ainda não sabe como o sangue azul surgiu, e provavelmente nunca irão descobrir, já que eles não puderam ver o que aconteceu nessa noite. O sangue azul nunca foi criado, ele foi trazido do futuro. Ele nunca foi criado, ele simplesmente existe. Naturalmente, no sábado, as crianças e seus pais vão aos parquinhos e, sem saber, todos da praça se infectaram com o sangue azul deixado para trás pelo vulto negro. As férias chegaram e muitas famílias viajavam pelo mundo. Sem saber, elas espalhavam o sangue por toda parte do mundo, sendo ativado em momentos diferentes, seja um trauma ou por pura nascença. O vulto negro nunca desconfiou que ele foi o fator do surgimento do sangue azul. Ele nunca descobriu. Leia a descrição para mais informações, se inscreve no canal, deixe o gostei, comente o que você achou do conto e compartilhe para todo ser humano que você conhece. Meu nome é Otávio R. Souza. Tchau!